Áudio News. Manchetes, opiniões, comentários. Revista Oeste. Cotação do ouro atinge nova máxima histórica com investidores de olho no cortes dos juros nos Estados Unidos. Apenas 4 dos 11 ministros do STF dão transparência às suas agendas oficiais. Benjamin Netanyahu se recupera de cirurgia. Lucro das principais estatais cai 24% no primeiro ano do governo Lula. Acer planeja expandir presença no Brasil com novos produtos. Eclipse solar total em 8 de abril. Fenômeno único no céu. Folha e Estadão criticam política econômica do governo, expansão medíocre e mentalidade intervencionista. Apoiadores de Ricardo Nunes, vereadores devem trocar PSDB por MDB. Bala perdida, itens religiosos em fotos e filtragem racial, estão na pauta de abril do STF. A Argentina teve déficit de 5 milhões de dólares com estatais em 2023. Petrobras e BNDES registram queda nos lucros em 2023. A Argentina negocia a compra de mais de 20 caças usados pela Dinamarca. Caso do filho ostentação do ministro Benedito Gonçalves vira notícia em Portugal. Marinha do Brasil tem 5 submarinos, conheça detalhes. Vaca brasileira avaliada em 21 milhões de reais entra para o livro dos recordes. França vai entregar blindados à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Requião deixa PT com críticas, mais desesperança a cada dia. Instagram começa a restringir conteúdo político. Eleições 2024. Tebet atrapalha Ricardo Nunes, avalia Fábio Weingarten. Japão em alerta por causa de surto de infecção por bactéria rara e letal. Presidente do Peru descarta renúncia por causa de investigação sobre enriquecimento ilícito. Colapso da ponte Francis Scott que interrompe rota vital de transporte nos Estados Unidos. Conexão política. Lula diz ser grave o impedimento de Corina na Venezuela, mas ignora que Bolsonaro está caçado no Brasil. Justiça derruba 6 processos contra filho de Lula e suspende cobranças da Receita Federal. Yuri Vieira. Quem quebrou o vaso indiano lá da sala? Não fui eu, mãe. Foi ele sim, mãe. Não fui, isso é fake news dela. Encheu o saco. Fake news virou um genérico para mentira, falsidade, boato, desinformação, equívoco inocente, etc. A língua empobreceu. João Luiz Mauad, a bajulação escancarada de certos segmentos da mídia com os poderosos de plantão é constrangedora. Desirê Rugani, isso é errado em tantos níveis. Na maior competição de fotojornalismo, o RJI premia a AP como imagem do ano por uma foto do corpo mutilado de Shani Low, ignorando o desejo de sua família por uma memória dela com felicidade, não com horror, e deixando de nomeá-la ou condenar o ato. Mágoa e fúria. Como? RJI concede foto do ano à AP pela imagem gráfica de Shani. André Assi Barreto. A Bruna Frascola expôs a hipocrisia da Djumbila Rabelo ao posar de decolonial e se derreter em jantar com Macron. E o pior, para ela, imagino, mesmo criticando o Olavo e enquadrando todo mundo como olavista, ela mesmo foi enquadrada como tal, por escrever para a Gazeta e não preencher as fileiras do esquerdismo oficial. O expediente de enquadrar aqueles que não gostamos com o xingamento corrente é realmente traiçoeiro. Francisco Cardoso. Estamos terminando a temporada do dengue e começando a temporada da gripe, influenza. A vacina da gripe já está disponível no SUS. Querem discutir ciência? Vamos lá. 2 fatos que vocês precisam saber sobre o vírus da influenza. O remédio Tamiflu, Oseltamivir, recomendado por 10 de cada 10 sociedades médicas de infectologia, não tem evidência científica de que atue contra o vírus. Pelo contrário, segundo 2 grandes revisões sistemáticas com meta-análises, publicadas em 2014 e 2023 em revistas de grande impacto, o Oseltamivir não foi associado a um risco reduzido de hospitalização, mas foi associado a um aumento de eventos adversos gastrointestinais. Esse remédio deveria ser abandonado por futilidade de acordo com as evidências científicas mais recentes e sólidas. Apesar de ausência completa de evidência, as sociedades médicas, autoridades sanitárias e especialistas continuam recomendando e endeusando esse remédio ineficaz.
2. Segundo nível de evidência científica mais elevado que existe, revisão sistemática com meta-análise, feita e repetida 6 vezes desde 2001. Última em 2018 pelo maior centro de medicina baseada em evidências do mundo, a Cochrane Center em Oxford. A vacina contra a influenza gripe, H1N1 ou outros sinônimos populares, não tem evidência relevante de benefício na população adulta, infantil e gestante sem doenças. Uma possível evidência moderada de redução de risco de adoecimento de 2% para 1% em adultos sadios foi vista. O benefício dessa vacina em bebês, crianças, adolescentes e gestantes não foi visto. O benefício de vacinar gestantes para proteger o recém-nascido não foi visto. 1/3 dos estudos foram patrocinados pela indústria. Existe uma pequena chance dela ter alguma efetividade na população maior que 65 anos com comorbidade. Como essa vacina é a galinha dos ovos de ouro das clínicas de vacinas e farmácias, a negação e os ataques contra mim aqui serão muito mais intensos do que no assunto do Tamiflu ineficaz. Fontes: Revisão Sistemática JAMA 2023 Tamiflu, JAMA Intermed. https://doi.org/1010.10neming.2023.0699. Revisão Sistemática Cochrane 2014 Tamiflu, https://doi.org/10.1002/1465185.cd00895.pab4. Sexta Revisão Sistemática Cochrane 2018 Vacina Influenza Inativada, https://doi.org/101002/1465185.cd00126.pab6. Reparem que nesse assunto não irão me chamar de negacionista. Por que será, né? Fabrício Rebelo. Não há contexto que justifique uma publicação com a imagem de Cristo pregado à cruz e a alusão a bandido. A postura do MTST, encabeçado por Guilherme Boulos, é, além de blasfêmia aos cristãos, completamente asquerosa. Nisso, aliás, é típica de quem postou. No manicômio jurídico que o Brasil se tornou, o fato em si não é capaz de causar espanto. Surreal, sim, é a naturalidade com que isso é noticiado. Em pouco tempo estarão orgulhosos de subverter totalmente qualquer tipo de legalidade, gabando-se do tráfico de influência. Daniel Scott. O menino de 24 anos pilotando um Porsche em alta velocidade bate na traseira de outro carro e mata o condutor. Daí a polícia vai lá e libera o garoto e ele some. Essa impunidade é a maior responsável por esse tipo de morte ser frequente no país. Fúria e tradição. Não se envergonhe de onde você veio. Não tenha vergonha de uma origem humilde. Não tenha vergonha de usar as mesmas roupas. Não tenha vergonha de usar um tênis velho. Busque sempre melhorar, mas lembre-se de onde você veio. Algumas vezes precisamos voltar ao lugar onde começamos para sermos gratos por tudo. Rubinho Nunes. Item perda do dedo. Em 2002, falou que foi em um acidente na fábrica. Em 2023, mudou de opinião. Foi pegando caranguejo em Pernambuco. Item caneta da posse. Caneta que Lula diz ter recebido em 1989 só foi lançada em 2002. Item picanha. A picanha virou abóbora e a inflação na ceia da Páscoa foi de até 42%. Para Lula, todo dia é 1º de abril. Eduardo Vieira. Vejo figuras aqui que, ao serem alinhados no paredão para seus próprios fuzilamentos, questionarão seus algozes sobre por que eles não fizeram o mesmo com amigos destes, mais culpados que eles. E morrerão orgulhosos da feroz luta que empreenderam pelas suas vidas. Paulo Henrique Araújo. O presidente da Guiana, o senhor Irfan Ali, desmonta a hipocrisia do discurso ambientalista com os países amazônicos e de quebra, oferece uma aula de como não ser manipulado por um jornalista mal-intencionado. J. Sepúlveda. Isso lhe dá o direito de nos dar lições sobre mudanças climáticas? O jornalista sofisticado, representante do Beautiful People da Agenda Verde, sendo confrontado com a própria hipocrisia do discursinho fácil e manipulado. Alfa Pobre. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3:2.20 e 21. Leonardo Coutinho. Tadinhos.
Não se cansam de ser enganados. Pensam que eleição sob o regime é eleição. Acreditam até nas boas intenções de Gustavo Petro e Lula. Maduro é um ditador. Ele joga com a democracia, mas não depende dela. Maduro luta por poder e não por legitimidade. Quem sustenta o regime Maduro não são seus amigos da vizinhança. Graças aos seus aliados extra-regionais, Maduro resistiu ao não reconhecimento internacional de sua eleição fraudada de 2018, sanções internacionais e toda a ordem de pressão. Nicolás Maduro não é um político. Portanto, ele não pode ser medido e tratado como tal. Aprovação e legitimidade são irrelevantes. A Venezuela é uma ditadura e o Estado foi criminalizado em nível em as instituições não são mais influenciadas pelo crime. São agentes do crime. O regime de Maduro é o resultado de um conglomerado de máfias locais, organizações de crime transnacional organizado, mineração ilegal e terrorismo. Além de ser um hub do crime, é um aliado estratégico que tem China, Rússia, Irã e seus satélites. Nicolás Maduro não perde nunca.